Fazer uma conexão. Ver o espectador. Comentários. Curtindo. Então, daqui a pouco nós vamos começar nossa live. Hoje, tratando de um assunto, acho que temos que ser tratado desse assunto, sobre a violência contra as mulheres, que está sendo um número cada vez mais alto durante a pandemia, né? Só esperar um pouquinho a nossa convidada chegar, que aí eu já podemos começar a conversar. Vamos ver. Ai, velho. Acho que ela tem. Aí. Vamos aguardar nossa convidada. Tudo bem? Oi, Thea, tudo bem contigo? Tudo. Deu tempo de você se organizar? Deu. Eu deixei o pai e a mãe lá em cima ainda, mas já estão acabando. Não, é que, nossa, também é bem complicado, né? Com bastante vaca e começamos tarde também. Então, então, boa noite a todos. Hoje, começando mais um papo com a juventude, estarei com uma honra receber ela que é assessora da Luciana Rafaim, ela que é jornalista também. Boa noite, até de novo. É uma honra receber você aqui. Para mim também, uma honra mesmo estar aqui com você. Te admiro bastante, Larissa. Obrigado. Tamo aí. E hoje nós vamos tratar de um assunto, acho que temos que ser tratado para alertar as mulheres sobre a violência contra as mulheres, que essa pandemia está cada vez mais aumentando. Isso é triste, a realidade que nós estamos vivendo. Larissa, eu quero primeiro agradecer, né, o teu convite. Eu não estou acostumada a estar nessa posição eu fico na posição que você está hoje, entrevistando, né? Eu quero agradecer o teu convite, Larissa. Quero poder contribuir, né, para o propósito desse espaço e para os debates que acontecem nesse canal que a juventude do PT de Planalto criou, né, visando fortalecer a organização da juventude do PT de Planalto. Eu quero parabenizar, Larissa, você por se desafiar nessa área da comunicação, que é uma área que não é tão fácil, assim, lida com exposição, com visibilidade, com autoestima, nem todo mundo consegue, né? Ou gosta, ou se dispõe a isso. Então, o bacana é que você se desafiou, está dando conta, abre esse espaço, e esse espaço que você está abrindo vai fortalecer, ao mesmo tempo, o protagonismo da juventude e das mulheres. Eu que me sinto honrada de estar aqui hoje. Então, a gente começar assim com uma pergunta. O que causa esse negócio que está dando da violência nessa pandemia? Porque os números que estão aumentando de feminicídio é muito triste. E, assim, um pouco a gente tem que ter a noção que um pouco é o ódio que o presidente já traz da machismo, aquele negócio feio que acontece. O contexto está cada vez pior e a pandemia funciona quase que como uma panela de pressão, né? Nesse momento, assim, confinou tudo ali, os problemas que já existiam na sociedade. Mas eu queria resgatar umas coisinhas antes da gente entrar nos dados mesmo e na questão da pandemia. Porque o que está na raiz dessa violência toda contra a mulher? São as desigualdades. Ao abordar esse tema da violência contra as mulheres, a gente tem que partir do princípio de que está na raiz dessa violência, desse preconceito, dessas discriminações, são as desigualdades, esses fatores que a gente convencionou diferenciar por valores na sociedade, numa sociedade desigual, né? Quando a gente estabelece valores diferentes para as coisas, se diferencia, aí a gente acaba esbarrando nessas convenções, nesses problemas de violência. Antes mesmo da gente pensar no machismo, a gente tem que perceber a violência contra as mulheres na cultura patriarcal, aquela cultura do predomínio da autoridade masculina, da figura paterna e tal, que as mulheres ficam em condições de dependência econômica dos homens e elas naturalmente se tornam submissas à vontade deles, ou pelo menos
nessa sociedade formatada assim, é como se convenciona que ela seja submissa, né? Então, para dentro, a gente tinha... Antes a gente costumava dizer, olha, cuidado com estranhos, cuidado com pessoas na rua, mas a violência acontece dentro de casa. A grande parte da violência contra a mulher acontece dentro de casa, contra a mulher e as meninas. Né? Quase 80% das agressões acontecem dentro de casa. E mais de 82% dos feminicídios acontecem dentro de casa e são praticados por pessoas da convivência. Não são os desconhecidos, que a gente dizia, cuidado com o estranho. Não, são as pessoas em casa, né? E a gente está vendo esse número, a gente não só está vendo o número, como liga o telejornal, o tempo todo é notícia de feminicídio, notícia de feminicídio aí na região sudoeste, por exemplo, é muito grave essa situação, né? Como é em todo o estado, né? Então, desde que se diferenciou que o trabalho da mulher era aquele trabalho do cuidado. Olha só o quanto é estranho isso, porque cuidar, fazer a formação de uma pessoa que vai interagir na sociedade, que vai conviver, que vai estabelecer relações sociais, ele vale menos do que você sair de casa para, nessa cultura patriarcal, você trazer para dentro de casa os proventos, o dinheiro, essas coisas. Então, a desvalorização, inclusive, do trabalho doméstico e das profissões que se convencionou dizer que são profissões femininas, do cuidado, da educação, da saúde, da assistência social, elas valem menos do que outros mercados e outros serviços potencialmente masculinos, né? Valendo menos, aí a gente vai para o machismo. Aí no machismo, esse objeto que a mulher representa, de pertencimento, de posse, de possessividade, ela vale menos, ele pode dispor do corpo dela, da mulher, da forma como quiser. Aí estão aí os índices, a violência, os estupros, as violências cometidas contra a exploração sexual de criança e adolescente, que não deixam a gente mentir. Então, e a mulher não pode usar determinada roupa porque ela está induzindo a esse tipo de violência. Então, na raiz de tudo isso, né, essa sociedade que a gente, de repente, se assusta com os números da violência e com os números da violência na pandemia. Por que a pandemia ela representa uma situação, como eu falei, de panela de pressão pior? A gente já tinha dados antes do levantamento do 180, por exemplo, de que era nos finais de semana prolongados, nos feriados, nos finais de anos, quando as pessoas estavam dentro de casa sem precisar trabalhar, de férias, e aí entra o ingrediente também da bebida alcoólica, que mais acontecia violência. O que a gente tem no isolamento social? As pessoas dentro de casa, as mulheres convivendo com os agressores quase que tempo integral, né? E daí, se tem o ingrediente também da bebida, da droga, isso potencializa ainda mais. Então, é por isso que a gente se vê diante desses números assustadores e por isso que a pandemia acaba pegando esse problema, que já é um problema social, que a gente já convivia com ele e tentava de todas as formas, através das políticas públicas, promover mudanças. E aí você lembrou muito bem. Aí nós chegamos num governo do Jair Bolsonaro em que ele dá permissão, inclusive. Ele, quando era deputado, falou para a deputada Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada, esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de pensamento, vindo de uma autoridade num posto que ele está, dá permissão para que essa violência continue, né? E passa aquela visão da impunidade. Eu vou trazer só uns números aqui para você. Eu já falei, por exemplo, que 80% dessas violências acontecem dentro de casa e 82% dos feminicídios acontecem dentro de casa também, são praticados pelos parceiros íntimos, companheiros, né? Se você for ver, na pandemia, antes da pandemia a gente já tinha uma situação, um ano antes da pandemia, a ONU Mulheres fez um levantamento e 243 milhões de mulheres e meninas entre 15 e 49 anos já tinham sido submetidas à violência sexual ou física por parceiros íntimos, um ano antes da pandemia, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, antes da pandemia, já dizia que 3 mulheres eram espancadas a cada minuto no Brasil, né? Tudo isso aconteceu antes da pandemia, aí veio a pandemia. E aí a gente já tem dados de que houve um aumento das ligações do 180, um 9% de aumento nas ligações da Central 180 do governo federal para atendimento dessas denúncias. E só para título de comparação, entre 1º
de março e 16 de março do ano passado, porque a gente tem que comparar dados sempre com o mesmo período ou uma situação parecida, né? Foram 829 denúncias em 15 dias, entre 1º e 16 de março de 2019. 829 denúncias em 3.045 ligações para a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Em 8 dias, na pandemia, em apenas 8 dias na semana entre 17 e 25 de março de 2020, 978 denúncias, né? 3.303 ligações. Em metade do tempo, nesse ano, no fator da pandemia, a gente teve mais denúncias e mais situações de violência acontecendo. Então, ela está aí. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que aqui no Paraná, entre janeiro e março, comparando de novo 2 períodos iguais, entre janeiro e março do ano passado, foram registradas 13.804 ocorrências de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Né? Esses são dados da Secretaria de Segurança Pública. Em 2020, nesse mesmo período, entre janeiro e março, foram registradas 14.989, um aumento de 9% nessas denúncias de violência, nos meses imediatamente após o início da pandemia. E uma outra coisa que a gente tem que considerar é a subnotificação, porque nesse momento em que as pessoas estão isoladas e que a mulher está convivendo diretamente com o agressor, ela não pode estar fazendo uma ligação em que ele vai ouvir a conversa, ela não pode estar tomando atitudes em que ele está ali do lado e vai perceber. Daí ela se coloca ainda mais em risco. Por isso que você, até quando fez a entrevista com a deputada Luciana, né, Larissa? Ela tem um projeto que está empacado, que o governo do estado não consegue disponibilizar um número de WhatsApp para fazer essa denúncia silenciosa. Por meio de um número de WhatsApp, você manda uma mensagem que cai na central, no Copom, na central da Polícia Militar, e aciona os demais serviços da rede de proteção. Mas isso hoje não é possível porque o governo do estado ainda não consegue disponibilizar um número de WhatsApp ou um número de qualquer outro serviço de mensagem para fazer esse tipo de denúncia. Então, desculpa falar muito rápido, eu sei que o Instagram tem 1 hora, daí a gente muito assim. É verdade. Não, e é isso que eu queria até comentar, porque muitas mulheres, às vezes não é um medo, ela fala que ama o marido, mas a gente não sabe o que acontece. Se é mesmo que ela ama esse agressor, ou se ela meio que tem medo de falar para a polícia, para ir denunciar. Às vezes ela esconde essa dor e coisa para ela não ser ameaçada de morte, né? E isso é muito complicado de a gente ter uma resposta, uma fórmula única para todos os casos, porque, né, gera uma dependência emocional, né? Muitas vezes gera uma dependência emocional, muitas vezes envolve autoestima, envolve até ameaças e ameaças aos filhos. Por exemplo, quando eu falei ali sobre essa cultura do patriarcado associada ao machismo, que torna as mulheres de menos valor, pessoas de menos valor nessa relação machista, né? Os filhos também. A gente cansa de ver nos noticiários aí que o homem matou, ameaçou os filhos para poder segurar a mulher. A mulher não tem o direito dela querer sair de uma relação, gostar de outra pessoa, não gostar mais do cara, porque ela corre risco de morrer. E isso coloca em risco, essa situação coloca em risco os filhos. Qual que é a mulher que não vai se sujeitar ou aguentar uma determinada situação, né? Não é nem, às vezes, por vergonha, dependência, mas esse tipo de ameaça acontece, daí vai se postergando. E a gente não pode ignorar que tem um ciclo, essa violência tem... a gente não pode estabelecer uma fórmula única para todos os casos, mas alguns indícios, algumas coisas são meio que uniformes. Por exemplo, o ciclo da violência. Começa num xingamento, começa num esbarrão, começa num tapa, e daí, até chegar ao feminicídio, ele tem as suas fases, ele tem os seus indícios. Dá para perceber antes, sabe? E aí vai uma outra coisa. Tem uma outra coisa cultural que sempre impediu que a gente avançasse nessa área. É aquela tal de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mete sim, porque as mulheres morrem muito por causa de briga de marido e mulher. Aí, na pandemia, a gente tem uma situação que pode ser uma vantagem, entre aspas. Os vizinhos estão ouvindo, né? Os familiares podem estar ouvindo. Então, com as pessoas dentro de casa, isso acaba sendo mais notável.
Não sei se você lembra, em março, logo no início da pandemia, em março, final de março, início de abril, por ali, ocorreram 2 casos na cidade de Chapecó que chamaram muito a atenção. Uma mulher, por exemplo, ela estava sendo em cárcere privado dentro de casa e ela pegou uma toalha branca e escreveu com batom SOS apartamento, acho que era 207 o número do apartamento dela, e jogou pela janela. Um vizinho pegou essa toalha, percebeu o que estava acontecendo e chamou a polícia, sabe? Então, assim, os vizinhos, as pessoas, a gente tem que meter a colher, as mulheres têm que ter tem que sentir que elas não estão sozinhas nisso. Às vezes é muito difícil, tem dependência econômica, tem dependência emocional, tem uma série de questões, né? Que envolve isso. A gente não pode pré-julgar por que uma mulher continua numa relação dessas durante um tempo até acontecer o feminicídio, né? É bem triste essa situação que a gente assim, vê mulher sofrendo, mulher sendo espancada. Aí tem muitas pessoas que, em vez de ficar no lado da mulher, falar não, ajudar e coisa, tem muitas, às vezes, as próprias mulheres julgam aquela pessoa, julgam aquela mulher, que Sim. aquela mulher, sabe? Então, é muito triste essa situação que a gente vive nos dias Não, e tem atuais. uma outra violência, Larissa, que acontece institucionalmente. Por exemplo, alguns serviços que deveriam dar apoio, que deveriam dar essa segurança, quando a mulher busca esse atendimento, volta e meia a gente ouvia relatos na Secretaria da Mulher, da mulher chegar na delegacia e dizer, tá, mas o que você fez para merecer apanhar, entendeu? Esse tipo de coisa. Ou uma das coisas que se estabeleceu, que se avançou com a Lei Maria da Penha, foi, por exemplo, e com os pactos de enfrentamento à violência, as políticas nacional, estadual, estaduais e municipais de enfrentamento à violência contra as mulheres, tudo isso que, infelizmente, agora nesse governo a gente está no meio do retrocesso, foi desmontado, né? Mas essas políticas que foram construídas ao longo do tempo, elas mostraram, apontaram para as autoridades dos serviços de proteção que a palavra da mulher tem que ser considerada em primeiro lugar, né? Como se diz no direito, em primeiro lugar você leva em consideração a palavra da mulher que ela está indo denunciar. Pode ter alguns casos em que aconteça? Pode, mas a gente não pode trabalhar em cima do que é a exceção. Eu trabalhei com uma secretária da mulher aqui na prefeitura de Curitiba que ela dizia assim, tá, toda vez que ela ia dar palestra sobre o tema, vinha o cara lá dizer, tá, mas e a mulher que dá porrada no homem? E o homem que apanha da mulher? Sempre vinha essa gracinha, sempre vinha, sabe, Sim. tentando levar por humor, mas de merecer. Aí ela dizia, isso é traço. O que é traço? Por exemplo, você pega um gráfico, uma estatística, você pega um gráfico lá, o traço é aquela linha de baixo, isso aqui, ó. O japonês que foi picotado, que foi, né, que foi morto lá pela mulher, é o traço nessa linha. Agora, a violência contra a mulher, por isso que existe uma política pública e leis construídas nesse sentido, porque é muito grande, né? E Aham. outra coisa, Aí, pode. existem no serviço de saúde a notificação compulsória, obrigatória. Cada vez que chega numa unidade de saúde, num hospital, uma mulher e que os profissionais da saúde identificam que ela sofreu violência, eles têm que obrigatoriamente colocar isso, registrar isso nos dados lá. Esses dados do SUS são os que alimentam de informações esses números que a gente usa. Por exemplo, é do DataSUS que saem os números para o mapa da violência, que se trabalha e que se denuncia aí como que está o aumento dessa violência, né? E a gente percebia aqui, uma vez eu participei de uma palestra com uma profissional da unidade de saúde que trabalhava com essas notificações, ela falou do número muito grande, se eu não me engano, agora me falha a memória, de 10% das pessoas que procuravam as unidades de saúde com lesão corporal, com machucado e tal, em função da violência, eram meninas de 10 a 14 anos. Quando você fala que eram meninas de 10 a 14 anos, significa que elas estavam vivendo os primeiros relacionamentos da vida dela, já sofrendo violência, entendeu? Isso que E mais. assim, Por isso que é bacana vocês estarem discutindo esse tema, a juventude, porque é um problema muito grave. e lembrando assim que tipo, a violência não é só bater, né? É o estupro, é tudo que envolve violentar uma mulher.
Porque todo mundo Isso. sabe que a mulher é um ser frágil, é um ser que precisa de cuidados. Todas as pessoas precisam de cuidado, né, Larissa? Mas Sim. você lembrou bem o seguinte: tem vários tipos de violência. A Lei Maria da Penha, ela elenca 5 tipos de violência, né? Deixa eu pegar aqui para. Eu vou ler aqui para eu não esquecer nenhum deles aqui. Os tipos de violência, tá? Visto na Lei Maria da Penha. A violência física, essa que a gente falou, né, que ofende ou fere a integridade ou a saúde corporal da mulher, que machuca e tal. Psicológica, que causa dano emocional, diminui a autoestima, prejudica o desenvolvimento, quando o cara exerce controle sobre as ações ou comportamento ou as decisões da mulher, essa é a violência psicológica. Sexual é a violência que constrange a presenciar ou manter relação sexual sem consentimento, mediante ameaça, intimidação, uso da força, exploração sexual, entre outras coisas, né? Patrimonial se caracteriza por reter, se apropriar, destruir parcialmente ou totalmente bens, documentos, valores da mulher, entre outras coisas, né? E moral, a quinta seria moral, que é a calúnia, difamação e injúria. Então, a Lei Maria da Penha tipifica esse tipo de violência, né? E é muito bacana porque ela é uma das leis mais avançadas do mundo nessa área. Só que assim, não basta ter a lei, não basta ter o texto da lei aprovada, ela precisa ter efetividade. Aqui em Curitiba, por exemplo, foi criada a Patrulha Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha, não sei se você já leu, conhece e tal, tem a medida protetiva de urgência, que, por exemplo, que, entre outras coisas, afasta o cara, tira o cara de casa, manda ele se afastar da mulher a tal distância, se afastar dos filhos, retira dele uma guarda de criança e tal, caso os filhos corram risco, etc. Né? Tem várias coisas que estão dentro dessa medida protetiva, mas o juiz emite a medida lá e isso é um documento. A mulher está lá com o papel na mão com o documento de que o cara não pode se aproximar dela. Mas quem que garante que esse cara não vai chegar perto dela? Aqui em Curitiba, em 2014, foi criada, através da Secretaria da Mulher e da Guarda Municipal, foi criada e existe até hoje o serviço da Patrulha Maria da Penha. Né? A patrulha pega assim, quando sai uma medida protetiva, imediatamente o juizado especial, que foi criado também para atender especialmente os casos de violência contra a mulher, manda para a patrulha, olha, saiu uma medida protetiva para essa mulher. E a patrulha avalia, junto com o juizado, que nem as pulseirinhas do SUS, as cores das pulseirinhas do SUS, o que tem mais urgência, o que está mais perigoso, o que tem que atender imediatamente, né? E daí eles escalam se precisa essa mulher ser visitada toda semana, se ela precisa ter um acompanhamento ou se ela fica em contato com eles. Aí estabelece de que forma vai funcionar a relação da patrulha com essa mulher, mas eles entram em contato com todas as mulheres que para quem a justiça emitiu medida protetiva, né? E fico acompanhando. Aí, por exemplo, ela pode avisar, ele está se aproximando, eu soube por parentes, ou soube lá que ele está no boteco perto de casa, que vai se aproximar e tal. Daí a patrulha vai lá e além de poder, nos casos mais graves, visitar diária ou semanalmente, como a patrulha estabelecer essa relação, né? Eles ficam fazendo esse acompanhamento. Esse acompanhamento é responsável por salvar muitas vidas, porque daí a mulher já não está mais sozinha. Já tem todo um aparato policial que vai socorrer ela se ele se aproximar e se ele descumprir aquela medida protetiva. E tem as penas também, que ele pode ser preso em função do descumprimento da medida protetiva e tal. Então, a lei é muito bacana. Inclusive, ela prevê a reeducação do agressor. Aqui, eu estou falando de Curitiba, né, a realidade daqui, mas também pode ser levada para os serviços da rede aí na região, né? Mas aqui, o juizado da violência contra a mulher aqui de Curitiba, durante um tempo, ele acompanhou esses casos e fazia com que esses agressores fossem, uma vez por semana, receber palestra e passar por um acompanhamento de psicólogo e assistente social lá do juizado e acompanhar de perto esse agressor. A reincidência caiu a 0 desses caras que passavam por esse acompanhamento, entendeu? Desses agressores que passavam por esse acompanhamento. É horrível, Larissa, a gente pensar que na raiz disso tudo, como eu falei, nós temos uma cultura patriarcal, uma cultura machista. E na raiz disso tudo está a educação. Porque o cara se expor de que ele é um agressor
e que ele está indo lá toda semana, ele vai ter que pedir licença no trabalho para ir toda semana participar de palestra no juizado, para ir na presença da psicóloga, da assistente social lá, se mostrar que ele está passando por um processo de reeducação. E aí ele não volta a reincidir, né? Com aquela mulher, ele não volta a agredir ela. Gente, educação básica, né? Infelizmente. É. E assim, né? Uma coisa que nós temos que lembrar é que a mulher que foi agredida tem que passar num processo de, como que é assim, uma psicóloga, se tratar e coisa, porque a mulher fica debilitada, fica frágil, fica triste, assim, né? É. Não, essa é uma ofensa, é um trauma. Eu não sei se dá para comparar, mas tipo de evento pós-traumático, assim como uma guerra, como, sabe? Você perde as estruturas, porque aquilo mina a autoestima da mulher, mina a imagem que ela tem perante a sociedade, os outros, passa por vergonha, passa por humilhação. Você imagina uma mulher ser xingada, ser todos os dias, você é feia, você é gordo, você sabe, pejorativo, ou você não presta, ou você me explora, e conviver com isso todos os dias. Nesse período da pandemia, olha só a situação da mulher, da mãe e tal. Ela está trabalhando em casa, ela está dando conta do trabalho, do serviço que ela trouxe para casa, está ajudando os filhos na aula remota, né? Que esse calendário aí, os governos insistem em manter esse calendário lá num ano como esse, e ela está tentando ser uma professora para o filho, dominar um assunto, tentar de alguma forma nisso, e está sofrendo violência, sabe? Né? A gente já dizia que a mulher tem uma tripla jornada de trabalho, que ela trabalha em casa, ela trabalha fora, ela cuida dos filhos, tal, não sei o quê. Daí, e ainda ser submetida à violência, o que sobra de uma estrutura emocional e física para você seguir adiante, né, Larissa? É muito triste, né? E assim, temos que lembrar assim, que muitos homens começam a violentar a mulher depois que começa a ter um certo no álcool, começa a beber, assim, muitos acontece isso, podemos dizer, né? Não é todos os casos, claro, mas a maioria é por causa da bebida ou por causa da droga, sei lá, né? A gente cansava de ouvir lá na secretaria os relatos da mulher, nossa, ele é tão bonzinho, bebeu, acabou, entendeu? Não, é muito triste. E ver que, assim, agora não falar muito do governo Bolsonaro, mas não tem nem lógica falar do governo, mas é um governo que prega ódio. É um governo que fala que é normal estuprar a mulher. Isso não é verdade. E eu acho que é muito triste a situação que a mulher está sendo exposta na sociedade, né? Eu vou te dar um dado, então, vamos, assim, não pegar por esse juízo de valor, que está certo o que você está falando, mas, por exemplo, vamos pegar por uma coisa que é própria de governo. Quando a gente fala em governo e como ele lida com os temas, que área que ele prioriza, a gente tem que olhar para o orçamento, né? Onde eles colocam o dinheiro é a área que é prioridade, né? Então, o orçamento brasileiro, nessa área do enfrentamento da violência contra as mulheres, porque a gente sancionou a Lei Maria da Penha em 2006, e daí a Lei do Feminicídio em 2014, já no governo da Dilma, e as coisas foram se estruturando, as políticas públicas foram se estruturando e cresceram bastante, os serviços e as políticas públicas nos governos do Lula e da Dilma, nesse enfrentamento da violência. Mas eu vou para não dizer que eu estou aqui fazendo uma defesa só panfletária, eu vou te dar dados. Então, orçamento. Você quer saber se vai funcionar tal programa ou se o governo está falando que vai fazer tal coisa e isso vai funcionar de fato? É ver se ele colocou dinheiro lá. O governo, nessa área do enfrentamento à violência contra a mulher, por exemplo, em 2012, o orçamento era de 150 milhões, tá? Em 2013, 264. Que foi o ano que começaram a construção das casas da mulher brasileira. Daqui a pouco eu te explico o que é isso, que é uma das coisas que foi apontada, uma das políticas que foi apontada como solução, inclusive, para o atendimento a essas mulheres em situação de violência. Então, 2012, 150 milhões, 2013, 264, 2014, 262, 2015, 290 milhões, que foi o mais alto
dessa série que eu estou te passando. 2016 caiu para 131. Daí a gente tem em 2016, em abril de 2016, o golpe, né? Aí caiu em 2017 para 100 milhões. Em 2018, 50. 2019, governo Jair Bolsonaro, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, mas o orçamento é aprovado um ano antes, 48 milhões, tá? Nós começamos lá, que eu te falei, em 2012, 150, 264, 290 em 2015, 48 em 2019. Sabe qual que é o orçamento do enfrentamento à violência contra as mulheres no ano de 2020, nesse ano de pandemia, que a gente está dizendo aqui que o número é maior, sabe? Não, dá até medo de descobrir, porque deve ser. Zero, Larissa. Meu Deus. Zero. Não tem recurso nenhum na pasta do enfrentamento à violência contra as mulheres. E aí, o que que tinha um status de ministério antes, caiu, foi para uma secretaria, foi para um departamento, blá, blá, blá. Orçamento zero. Tá, daí a ministra Damares viaja com os números embaixo do braço, dizendo por aí que aumentou a violência durante a pandemia, que os números da Central 180, que é a central que foi criada lá atrás, né? Um serviço que funcionava, inclusive, num outro formato do que está funcionando hoje, que era um disque denúncia, que acionava os serviços no Brasil inteiro, os serviços dos profissionais de atendimento às mulheres, e foi reduzido e tal. Daí ela viaja o Brasil todo dizendo, olha, nós vamos criar um sistema de denunciar e tal, não sei o que, nós vamos fazer mais casas do que... Se em 5 anos, num ano que a gente tinha um orçamento de 290 milhões, a gente construiu 5 casas, hoje são 7 casas da mulher brasileira no Brasil todo, ela, num ano de orçamento zero, ela diz que vai construir 25 casas, né? Me engana. Não, me engana é só uma piada isso que estão fazendo com a população, com as mulheres, principalmente. É um desrespeito, ou seja, além disso que você falou, deles verbalizarem, darem essa permissão institucional para que se pratique a violência, a maior violência institucional é colocar nada de recurso na pasta do enfrentamento à violência contra as mulheres. Não, isso é uma situação que a gente está passando bem, podemos dizer, triste, né? Agora, podia explicar um pouco como que é aquele projeto que a Casa da Mulher Brasileira. Então, assim, eu te falei antes que os dados da violência, por exemplo, aconteciam mais final de semana, feriado, tal, não sei. Você se imagina na situação de uma mulher que sofreu uma violência num final de semana, de madrugada, tá toda arrebentada e ela vai procurar socorro. Se ela estiver muito machucada, ela vai primeiro no serviço de saúde, que daí eles identificam que foi uma violência, já entra para o sistema, né? Essa informação e tal. Mas, assim, ela vai procurar uma delegacia da mulher que vai para fazer um boletim de ocorrência para dizer que sofreu essa violência. Na delegacia vão perguntar para ela, você quer entrar com ação na justiça, quer pegar uma medida protetiva, quer levar isso para a justiça? Se sim, ela vai ter que procurar um juizado, né? Aí sim, ela foi na delegacia da mulher, é um lugar. Aí ela vai atrás da busca dessa medida protetiva, da justiça, é outro lugar. Aí ela está com esses problemas emocionais que você falou, que a violência gera toda essa carga, mais esse drama psicológico, moral e tal. Daí ela vai atrás da ajuda dos serviços dos profissionais da prefeitura que fazem o atendimento psicossocial, né? Que são dos assistentes sociais, psicólogas, dos CRAS e CREAS. Isso está em outro local. Imagina essa mulher perambulando atrás desses serviços, né? E aí, se ela vai atrás de buscar ajuda, se ela não tem recurso, vai buscar uma defensoria pública, já é outro local. E se ela está machucada e ela quer, nesse boletim de ocorrência, tem a necessidade dela fazer um exame de corpo de delito, ela já vai no IML, que é outro local. Está tudo isso espalhado. Imagina o drama de uma mulher que sofreu violência, que ela vai denunciar, e tem que pegar ônibus, tem que se deslocar, tem que ir para uma cidade. Imagina, Larissa, é um absurdo, esses serviços estão todos espalhados. Aí o que é a casa?
Quando a Central 180 mandou relatórios para o governo, porque os dados servem para isso, para fazer a gente pensar soluções diante daquele problema que a gente recebe nos números, que a gente enxerga através dos números, né? Daí, quando chega esses números dizendo que as mulheres estão sofrendo violência e estão tendo que se deslocar para cima e para baixo, não sei o que, atrás do serviço, que elas acabam desistindo de fazer a denúncia e acabam sofrendo a violência de novo do mesmo agressor, porque elas desistiram no meio desse caminho todo, dessa via crucis toda, o que o governo federal, na época do governo da Dilma, pensou? Nós vamos criar um centro que nós vamos reunir todos esses serviços num único lugar. A gente unifica esses serviços para dar conta do atendimento dessa mulher que sofre violência, né? E daí coloca eles, concentra num único endereço, para quando ela for buscar, o primeiro atendimento que ela recebe é por exemplo, nessas casas da mulher brasileira, é da psicóloga, assistente social, que daí faz todo aquele trabalho de acolhimento, para ela se sentir bem e para ela ir se tranquilizando para tomar as outras decisões. Ah, você vai fazer um boletim de ocorrência, você vai entrar na justiça, você vai, entendeu? Ou você vai precisar fugir, no caso de estar muito exposta, para uma casa-abrigo, né? Ser transferido para uma casa-abrigo durante um tempo, ela e o filho, para poder ir acertando essas coisas, porque o risco dela voltar para casa e sofrer violência de novo é grande. Então, essa Casa da Mulher Brasileira tem todos esses serviços concentrados no local. E quando a Dilma saiu, até a Dilma saiu um mês antes de inaugurar a casa aqui em Curitiba, né? Por incrível que pareça, foi o Temer que veio inaugurar a Casa da Mulher Brasileira. Isso. Aquela ponte Que sorte. e a ponte lá de Foz do Iguaçu, que agora, né, que é a ponte do PAC 2, agora o Bolsonaro está inaugurando um negócio que a gente sabe que não acontece da noite para o dia, né? E a transformação do Rio São Francisco, entendeu? Aí foi isso. Não, é uma piada. Então, aí foi pensado, para você ver que é para isso que existe número, é para isso que a gente tem conselho de trabalhando, é para isso que a gente tem, foram feitos os pactos, foi construída muita coisa, Larissa, que nesse ano, com esse governo, com esse perfil, com esse governante que a gente está aí, foi tudo destruído. E é por isso que quando a gente se assusta e ao mesmo tempo vai banalizando pela quantidade de coisas que acontece, essa violência, cada vez que a gente liga o telejornal e a mulher morreu assim, assado, nas mesmas situações, nas mesmas condições, enfim. Mas a gente não pode. E antes da gente terminar, assim, aquele caso da menininha que engravidou com 10 anos. Eu vi muita gente se colocando no caso sem falar que não deveriam ter abortado, mas a criança teve um relacionamento de um estuprador, que não tem lógica, uma menina de 10 anos. Você falou bem, 10 anos agora, porque ela começou a sofrer violência aos 6. Não, existe um aborto legal. A menina estava correndo o risco de morrer. Ela foi vítima de uma violência. Essas são as condições do aborto legal. Não é uma questão de moral, é uma questão de saúde pública. É uma questão de salvar a vida da mulher que estava, né, correndo da criança, gente. Nós estamos falando de uma criança. Eu cheguei a ver vídeo de padre fazendo juízo de valor sobre uma criança que sofria abuso desde os 6 anos de idade. Isso não tem discussão. Existe uma lei para isso. Sabe? Sim. E tem muitos comentários que a gente fica meio frustrado de ler, sabe? Coloca a culpa na menina. Se a menina não estivesse gostando, ela ia denunciar. Mas como que ela vai denunciar se ela é uma menina que iniciou com 6 anos? E outra coisa, se ela começou a ser violentada aos 6 anos, com 10 anos ela estava grávida, olha o quanto antecipou da vida sexual dessa criança. Olha o quanto ela passou por um processo de amadurecimento do corpo dela para ela menstruar e ficar grávida aos 10 anos de idade, Larissa. Olha o tamanho dessa violência. Eu não sei como que essa criança, espero que encontre aí no caminho aí uma forma de se reconstruir, porque imagina você começar a vida passando por uma violência tão traumática, tão ruim dessa, que vai passar o resto da vida tentando se recompor, entendeu? Pois é, e a menina
para alguns passa como que foi como que uma assassina. E quem fez esse ato sexual com essa menina? Ninguém julga esse homem, mas Então, nós julga a voltamos menina. isso, é essa sociedade, entendeu? É nessa sociedade que a gente está vendo explodir os números de feminicídio, é essa sociedade falso moralista que prega esse tipo de coisa. O nosso papel Então, primeiro era proteger as crianças, né? proteger. Eu queria então encerrar. É uma honra para mim estar conversando com você. A gente se Deixa conheceu, acho que primeira vez que a gente se viu foi em Pérola, quando teve o encontro da Luciana, né? Aí depois sim, eu fui para Curitiba, e depois de novo no encontro da Luciana. eu te admiro muito, viu, Larissa? Eu não sei quanto tempo tem aí antes de encerrar. É, Eu só queria. Com relação à pandemia, a ONU recomenda atendimento online, serviço de alerta de emergência nas farmácias, supermercados, casas-abrigo temporária para vítima de violência, por exemplo, até disponibilidade de vagas em hotéis. O governo poderia usar o dinheiro e tal, que é dos impostos da sociedade, né, para poder alojar essas mulheres, já que falta tanta casa-abrigo. E você tocou muito bem na Luciana, a gente falou do projeto dela do WhatsApp, mas ela, mesmo antes da pandemia, já tinha algumas propostas na Assembleia Legislativa tramitando no sentido de proteger as mulheres em situação de violência. Por exemplo, impedir o ingresso de agressores de mulheres, né, desde que condenados e até 4 anos após essa condenação, no serviço público. Ou seja, eles ficariam proibidos de ocupar cargos públicos. É uma forma de você inibir, porque tudo que acontece, que se transforma e que melhora, tem que mexer no bolso primeiro. Mexeu no bolso, as pessoas se reeducam, entendeu? Outra coisa, o processo de educação é o bolso. Inserir nas provas, tô brincando, tá? Tô falando a grosso modo aqui só para a gente. Inserir nas provas, treinamentos e capacitação periódica dos agentes da segurança pública os conteúdos da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio. Tá? Destinar espaço diferenciado, por exemplo, nós temos no Paraná, dos 399 municípios, a gente tem só 21 delegacias especializadas de atendimento à mulher. Então, nesses outros municípios onde não tem delegacia da mulher, a Luciana propôs que existisse, que se separasse o atendimento da mulher daquele atendimento normal ali. Muitas vezes, na delegacia, chega a mulher para denunciar, chega o agressor para agredir ela, ou como a gente viu já em matéria de jornal, ele chega na unidade de saúde e espanca a mulher, como aconteceu há algumas semanas atrás, né? Eu não lembro exatamente o dia. E a Luciana também está defendendo mais casa-abrigo no Estado, para as mulheres em situação de violência, porque às vezes ela não pode voltar para casa e seria uma forma disso. É é. muita coisa, Larissa, para a gente falar em uma hora. Não, eu admiro muito o trabalho da Luciana. A gente vê que ela é uma deputada que dá o sangue para defender a população. Admiro muito ela. Ela é uma pessoa muito simples para conversar com a gente. Até quando eu fui fazer a live com ela, eu fiquei meio com aquela sensação, como e ela é bem gente boa, eu gosto do trabalho dela. E admiro muito o seu trabalho também. E eu Obrigada. acho que, como você falou que admira, eu admiro muito você. E eu queria Não, convidar antes de. o que eu Hã? admiro mais de você é que você segura mesmo a coisa, Larissa. Você é jovem, mas você passa uma tranquilidade, uma segurança pra gente. Naquele dia da live da Luciana, por exemplo, tudo que eu tava rindo de nervoso, porque tudo que era para dar errado no início, antes de entrar no ar, né, aconteceu. A gente Sim, pensou em mil e uma possibilidade de dar um erro e tentar se programar, mas sempre tinha coisa nova, entendeu? E você sim. segurou ali, estava calma, tranquila, fazendo as perguntas. Eu digo, essa menina tem que idade? Aqui, olha a maturidade dessa menina. Mas Não, parabéns, você tipo, está fazendo um baita trabalho. e assim, convidar todos para participar como que é, da formação política que eu estou fazendo com o Ricardo Calegari. Toda segunda-feira a gente tem um convidado diferente para a gente trocar informações, né? E eu acho muito importante essa formação política para a juventude. E eu fico Sim, muito feliz você vestir a camiseta do PT e ir para a luta. Obrigada. parabéns. E eu fico muito feliz de ter recebido você aqui para conversar. Não sei quanto ainda a gente tem de tempo, mas eu fico muito feliz por você ter aceitado o meu convite. E eu também espero que vocês e que a juventude aí de Planalto agarre esse espaço que você está construindo, porque, como eu disse, né, nem todo mundo
leva jeito, ou nem todo mundo se desafia a ocupar esse espaço que você está ocupando muito bem. Em 2004, eu fui fazer um documentário com mulheres da agricultura familiar, era fazer uma filmagem nos 3 estados do Sul, nessa mesorregião da fronteira do Mercosul, que tem as mesmas características, é o sudoeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Daí a gente foi conversar com mulheres que eram lideranças ou com mulheres da agricultura familiar, né? Algumas, mesmo com cargos em sindicatos, na hora que ligava a câmera e que dizia você está sendo filmada, a mulher se desmontava. Porque vinha essa questão toda da autoestima, do preconceito, ela dizer, eu não posso, eu não devo, eu não sei, eu não mereço. Às vezes eu acho que era isso, no fundo, eu não mereço estar aqui em evidência, entendeu? Então, era muito perceptível pra gente. E às vezes tinha pessoas assim comuns que nem se tocavam que estavam falando com uma câmera e respondia as perguntas como se estivesse falando com a vizinha e tal, não sei o que, e conversavam no maior desembaraço. Sabe? Aí eu disse, não, a gente tem que associar ferramentas de comunicação a esse resgate da autoestima da mulher, porque é muita coisa que pesa do que ela passou na vida e tal, na hora que ela vai para um espaço público. E por isso que a gente tem tão poucas mulheres participando da vida pública, da política. Esse espaço é dominado praticamente pelos homens. Quando você conversou com a Luciana, ela até colocou dados aí sobre do quanto é distante, por exemplo, aqui essa legislatura aqui na Assembleia Legislativa é a que tem mais mulheres, tem 5 porque entrou uma suplente, né? Que a Mara Lima era suplente e ela entrou. Mas foram eleitas 4. São 54 deputados e 4 mulheres. Entendeu? Uhum. É uma distância muito grande. Então, eu queria agradecer novamente, obrigada, e uma boa noite para vocês e um bom final de semana. Boa noite, Larissa. Beijo.